Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema essencial para quem está se preparando para o Enem. Como fazer uma introdução perfeita para a sua redação. Sabemos que a introdução é o primeiro contato do corretor com o seu texto. E por isso ela precisa ser clara, objetiva, impactante. E aí eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como estruturar a sua introdução de maneira lógica, utilizando conectivos de forma eficiente para que você já comece a sua redação com o pé direito. Vamos falar sobre contextualizar o tema, identificar o problema central e preparar o leitor para o desenvolvimento do seu texto. Então, se você quer garantir uma introdução nota 1000, continua comigo aqui até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma dica importante, porque tem muita coisa nova vindo aí, beleza? Então me acompanhe, porque o vídeo de hoje tá daqui. Bons estudos para nós. Beleza, vamos lá, pessoal. Olha, eu trouxe um material aqui de primeira mesmo. Vamos ver se vai dar certo isso daqui, ó. Primeira coisa que você precisa entender que a sua introdução, ela é um funil, E esse funil eu dividi em 4 partes. Contextualiza, é a parte em que você vai fazer a contextualização do tema. Depois você vai trabalhar com problema, precisa ter um problema. Depois você vai trabalhar com a síntese, ou seja, você vai sintetizar. E por fim você prepara o seu texto. Beleza? Tá tranquilo? Agora vamos lá. O que é contextualização? A contextualização nada mais é do que uma apresentação. Você apresenta uma ideia. Mas qual ideia? Na verdade, você apresenta a ideia, o tema que foi apresentado pela banca do Enem, por exemplo, e você vai situar o tema dentro de um cenário. Para cada tema existem diversos cenários. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para você o exemplo de 5 cenários possíveis para o tema, tá? Depois você vai fazer a discussão dele. A discussão, gente, sempre é no âmbito um pouco mais afunilado, mas não é uma discussão aprofundada ainda. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, é uma apresentação do problema de forma geral e de forma genérica. Olha o funil acontecendo aí. Na sequência, você vai fazer a ordenação. O que é a ordenação? Lembra que você apresentou o problema no geral, no genérico? Esse problema geral, genérico, ele é grande demais. Então você vai fatiar, você vai pegar uma fatia desse problema ou uma fatia dentro do próprio problema para discutir ele, porque não dá tempo de discutir todos os problemas, tá? Deixa isso para os outros candidatos. Você vai focar em um problema, em uma fatia dele. E por fim, dentro dessa fatia, você vai apresentar as suas ideias principais, que são as teses. Portanto, você vai preparar o seu leitor para o parágrafo seguinte, que é o parágrafo do desenvolvimento. Certo? Ó, salva essa máscara. Isso daqui vai ser uma máscara que você vai usar para todas as redações. É uma máscara para a introdução do seu texto. Vamos usar essa máscara? Vamos ver se ela funciona mesmo ou é só na teoria. Vamos lá, eu peguei um tema aqui bem basicão, um tema bem clichê, bem fácil, só para exemplificar. Inclusão digital no Brasil. É claro que você vai ter lá um texto de apoio, 2 textos, uma charge, uma tirinha, mas vamos entender o raciocínio, ok? Então o tema é inclusão digital no Brasil. Lembra que eu pedi para você salvar, tirar um print da nossa máscara? Então nós vamos aplicar a nossa máscara aqui agora. Olha aí, pessoal, que legal, hein? Eu tenho o tema inclusão digital no Brasil
tenho a máscara que eu criei, essa máscara eu chamo de funil, é o funil. E aí nós vamos para o primeiro item da minha teoria, que é contextualizar. Vamos situar o tema dentro de um cenário. Isso que é contextualizar. Então eu vou apresentar. Eu separei aqui 5 possíveis cenários, dos quais eu já deixei claro aí para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, qual é a minha escolha. Eu escolhi o primeiro. A inclusão digital no Brasil é um passo fundamental para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. O segundo cenário que eu pensei que eu poderia, eu fiquei aqui pensando em dissertar sobre, é a inclusão digital no Brasil como sendo crucial para impulsionar a economia digital, permitindo que pequenas empresas tenham acesso a mercados maiores. Terceiro cenário, a inclusão digital no Brasil é necessária para promover a educação à distância, garantindo que todos os alunos tenham acesso ao aprendizado online. Vai dizer que esse tema não é interessante. A inclusão digital é o quarto. No Brasil é fundamental para melhorar o acesso a serviços públicos, facilitando a vida dos cidadãos em regiões remotas. Quinto, a inclusão digital no Brasil é vital para garantir a participação democrática, permitindo que todos os cidadãos possam se envolver nas decisões políticas online. Certo? Veja, quando eu falo que a contextualização ela é um cenário, é exatamente você quem vai decidir qual cenário que você quer pôr o tema. Agora que eu já tenho o primeiro item, que é a contextualização realizado, nós vamos para o segundo item, que é a questão do problema. Bom, vamos lá. Agora que eu já tenho o tema, eu tenho também aqui a contextualização já realizada dentro da nossa máscara. O que nós vamos fazer? Vamos para o problema. E é aqui que reside a nossa discussão. A nossa discussão neste item, ela é uma discussão apenas de apresentação do problema. E esse problema ele é geral e genérico ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo que ele é geral? Ele deve ser geral e genérico. Porque é aqui que boa parte de vocês, quando estão escrevendo um texto, dão o famoso branco. Por que dá o famoso branco? Porque vocês querem dizer tudo logo no começo do texto e quando chega na hora de desenvolver, não tem mais o que falar, porque já disse tudo anteriormente. E aí o que acontece? Na maioria dos casos, você tende a repetir nos parágrafos seguintes tudo aquilo que você já disse anteriormente. Então, para evitar que isso aconteça, mantenha a problemática no nível geral e genérico. Eu vou apresentar aqui 5 problemas com essa característica e vou explicar por que ele é geral e por que ele é genérico. É importante considerar como a falta de infraestrutura tecnológica impacta as oportunidades de emprego em regiões remotas, limitando o crescimento econômico. Veja que dentro da minha ideia de democratização de acesso à informação, eu posso dizer que a infraestrutura, a falta dela, impacta as oportunidades de emprego. Eu disse quais são as oportunidades de emprego? Não. Eu falei quais são as regiões remotas? Também não. Eu tratei sobre o limite ou como que essa limitação do crescimento econômico ocorre? Também não falei. Portanto, tudo está de modo genérico, mas há sim uma definição, há um problema. Eu tenho um problema de falta de infraestrutura tecnológica. Segundo exemplo, tá? Que eu poderia utilizar aqui na nossa redação, mas eu já escolhi o 5º exemplo aqui. O segundo problema poderia ser
é crucial analisar como a exclusão digital perpetua as desigualdades sociais, impedindo o acesso igualitário a serviços básicos e informação. Novamente, eu tenho um problema geral e questões genéricas. A exclusão digital perpetua a desigualdade. Em que sentido? Em quais aspectos que essa desigualdade é perpetuada? Outra coisa, impede o acesso igualitário. O que eu entendo por igualitário? O que seria um acesso igualitário? Todos terem redes sociais, todos terem uma internet de fibra em casa, todos terem uma internet 5G no celular, isso é um acesso igualitário? Eu não disse nada disso. Eu preciso guardar as minhas informações para os parágrafos seguintes. Até mesmo porque, leitor, se você quer ler o meu texto, acompanhe o restante dos parágrafos. Essa é a ideia. Serviços básicos e informação. Também não disse quais são os serviços básicos. Veja o terceiro exemplo. É fundamental refletir sobre como a ausência de conectividade adequada nas escolas públicas prejudica a qualidade do ensino e a formação dos alunos. Veja, novamente, eu falo aqui, a ausência da conectividade adequada. O que é uma conectividade adequada? É uma quantidade de horas, é a velocidade, é a quantidade de pontos de internet que eu tenho numa escola. Eu não disse nada, portanto, genérico, é geral, certo? Vamos aqui ao quarto exemplo. É necessário observar como a falta de políticas públicas voltadas para a inclusão digital impede o desenvolvimento de competências essenciais na era digital. Esse tema aqui eu achei fantástico, eu quase corri para ele aqui, tá? Esse problema. Veja, novamente, é muito geral, é muito genérico, eu não discuti nada sobre inclusão digital e sobre competências dessa era digital, não discuti isso. E por fim, eu peguei um tema um pouco mais simples. É importante considerar como a falta de acesso à internet afeta a educação, especialmente em regiões menos favorecidas. Veja que regiões menos favorecidas também é genérico. Eu estou falando o quê? De periferia, de comunidades, eu estou falando em questão geográfica, eu estou falando em questões de distância do centro, regiões periféricas. O que eu estou falando aqui? Não estou falando nada, eu só estou citando regiões menos favorecidas, porque eu estou no processo de funil, certo? Já matamos aqui a questão do problema. Vamos agora sintetizar qual é o meu problema. Eu já escolhi o item 5, agora a gente vai para a síntese. E agora vamos aqui para a ordenação. O que é ordenar? Ordenar, lembra? É selecionar uma fatia do problema ou uma fatia dentro do problema. Eu tenho aqui 5 exemplos de fatias dentro do problema que eu selecionei, que está aqui em cima. É importante considerar que uma falta de acesso à internet afeta a educação, especialmente em regiões menos favorecidas. Aí eu vou arrancar uma fatia das regiões menos favorecidas. Por exemplo, as áreas rurais carecem de investimentos adequados em infraestrutura digital, o que limita severamente o acesso à internet. Esse é uma fatia dentro desse problema que eu encontrei. Eu vou sintetizar com o 2. É importante destacar que a falta de conectividade nas regiões rurais compromete o desenvolvimento econômico local. Esse é mais uma síntese do meu problema. Naturalmente, aqui eu já escolhi a 3. As áreas rurais enfrentam desafios significativos, como a ausência de infraestrutura adequada para a conectividade. Veja que aqui eu apresento o problema, mas também ele não é tão específico, ele continua sendo genérico, mas não é tão genérico quanto o de cima. Aqui eu já tenho algo mais específico, eu estou falando de áreas rurais, já não é tão
geral e não tão genérico. Só que dentro das áreas rurais, eu também vou ter uma ideia genérica aí dentro dessa minha síntese, certo? Olha aqui, as áreas rurais no Brasil enfrentam grandes dificuldades para acessar serviços digitais devido à carência de infraestrutura tecnológica. E a quinta, é crucial reconhecer que a infraestrutura precária nas áreas rurais impede a plena integração dessas comunidades na era digital. Eu escolhi o item 3 para ser a síntese, a fatia do problema que é geral, certo? O que ficou faltando para o próximo? Preparar o meu leitor. Chegou a hora de preparar o meu leitor e eu vou destacar, eu vou fazer um destaque aqui. Qual é o meu destaque? São ideias principais. Quais são as ideias principais? São as teses. Você que está estudando para o Enem já está cansado de saber disso. Tese 1 e tese 2. Vamos ver se tem tese 1 e tese 2 nos 5 exemplos que eu apresento aqui. Primeiro exemplo. Além da falta de infraestrutura, as áreas rurais sofrem com um alto custo de acesso à internet, o que dificulta ainda mais a conectividade nessas regiões. Você consegue perceber que eu saí do genérico, que é problemas, aqui em cima, olha lá, a ausência de infraestrutura adequada para a conectividade, eu saí disso daí para falar o quê? De alto custo de acesso à internet, o que dificulta a conectividade. Novamente, o processo de funil. Eu escolhi a segunda. A exclusão digital perpetua as desigualdades sociais, dificultando o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Terceiro exemplo aqui. A baixa qualidade do sinal de internet em áreas rurais impede que os moradores acessem serviços básicos, como educação e saúde digital. Olha que legal. Quarto, a falta de capacitação tecnológica entre a população rural dificulta a plena utilização dos recursos digitais, mesmo quando há acesso à internet. Pode ser também uma questão a ser discutida aí, são as minhas teses. Você só vai saber o desenrolar disso nos parágrafos 2 e 3. Quinta e última estrutura aqui, a ausência de políticas públicas eficazes voltadas para a inclusão digital nas áreas rurais agrava a exclusão social e econômica dessas comunidades. Vejam que eu tenho 5 exemplos, dos quais eu peguei apenas o exemplo de número 2. Se você quiser desenvolver os outros exemplos aí, fique à vontade. De repente você até posta, troca aí, a gente discute a sua redação. Pessoal, tá ficando coerente? Faz sentido isso que eu estou falando? Se você está gostando do conteúdo, custa nada, olha o trabalhão que deu para fazer. Ó, senta o dedo aí, dá um like, compartilha com os colegas. Eu tenho uma meta aí de fazer outros vídeos, fazer algumas lives, fazer alguns sorteios, correções de redação, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem aí, dando feedback dessas aulas, certo? Vamos agora verificar como que ficou organizado o nosso texto. Eu já tenho a apresentação, a discussão, a ordenação e agora precisa da preparação, ou seja, das teses. Olha aí que legal, ó. Introdução para o desenvolvimento, você tem um funil. E aí o nosso funil ficou da seguinte forma. Eu situei o tema, e o tema, dentro desse meu cenário, eu quero falar sobre a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Tá legal. Agora eu vou descer um pouco mais. Dentro dessa questão existe um problema, que é a falta de acesso à internet,
que afeta a educação, especialmente em regiões menos favorecidas. Beleza. Agora, de quais regiões? Eu vou fazer a ordenação da minha ideia. A conclusão desse assunto aqui. As áreas rurais enfrentam desafios significativos. E, por fim, eu apresento o destaque, que são as minhas ideias principais, a perpetuação das desigualdades sociais, dificultando o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Faz sentido para você? Tá legal? Tira um print dessa tela aí, ó, e estuda essa máscara, estuda essa sequência, essa progressão que eu estou apresentando para vocês, e depois você volta aqui e comenta para ver se deu certo, se você não melhorou a sua redação lá na escola, se você não melhorou no simulado, e quem sabe até se você não tirou uma boa nota na redação, principalmente agora de 2024. Chegamos agora a uma etapa que eu chamo de padrão progressivo para a introdução. E você que está chegando aqui no vídeo, está assistindo, tendo contato comigo, agora pela primeira vez, não está entendendo por que está colorido, tem 4 cores. Quem já me acompanha, quem é seguidor aqui do nosso canal, inscrito, já sabe o que significa cada uma dessas cores. E se você quer aprender, se você quer entender o que significa cada uma dessas cores, acesse, eu vou deixar um link, talvez um card aqui em cima, de uma das aulas que eu tive bastante retorno positivo, o pessoal pessoalmente tem falado comigo, eu tive também aqui pela internet um retorno legal, que é a aula sobre macro e microestruturas. Entra aqui na nossa playlist e procura essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo e também um card aqui, se eu lembrar na hora da edição, tá? Vamos aqui, eu tenho 2 coisas boas para apresentar a vocês. Primeiro, é a própria organização do texto, como é que ficaram essas divisões do nosso funil, né? O que caiu aqui. E o padrão progressivo, como que nós vamos dar essa progressividade no texto. E um detalhe importante, eu selecionei aqui 4 itens de ligação ou conectores, conectivos, e vou explicar o que cada um deles significa. Vamos ler o texto primeiro? Eu começo assim, ó. Primeiramente, a inclusão digital no Brasil é um passo fundamental para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Inicialmente, é importante considerar como a falta de acesso à internet afeta a educação, especialmente em regiões menos favorecidas. Em primeiro lugar, as áreas rurais enfrentam desafios significativos, como a ausência de infraestrutura adequada para a conectividade. Antes de mais nada, a exclusão digital perpetua as desigualdades sociais, dificultando o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Ficou legal? Ficou bacana? Posso dar uma revisada, melhorar essas ligações, mas a título de exemplo eu acho que está legal. Agora, olha que interessante, o padrão de progressão. Quando eu inicio com primeiramente, toda vez que vocês iniciam uma redação com primeiramente, esse conectivo é utilizado para introduzir a primeira ideia, que é a ideia da contextualização, certo? É a primeira ideia, ou o ponto principal da redação. Esse conectivo serve como uma porta de entrada para o tema, proporcionando ao leitor uma visão inicial do que será discutido. Vai usar o primeiramente, saiba que ele tem esse significado, ele tem esse sentido. Aqui, na parte verde, que a gente chama de desenvolvimento, que é a apresentação do problema, eu utilizei a palavra inicialmente. Após a introdução da primeira ideia, esse conectivo é empregado para começar a explorar o tema em questão. Ele abre espaço para o desenvolvimento das ideias que foram introduzidas. Quando você
inicia o seu segundo período, não é o parágrafo, o seu segundo período, você abre então espaço para o desenvolvimento das ideias que foram já introduzidas aqui em cima. No terceiro período, eu faço a ordenação das ideias, é a síntese do problema. Eu começo com em primeiro lugar. E aí eu fiz questão de deixar o primeiro lugar, porque é quase que uma condição. Toda vez que você usa o em primeiro lugar, espera-se que em algum momento você utiliza o em segundo lugar, tá? Então fica a dica aí. Como aqui é só um exemplo, eu vou deixar o em primeiro lugar e não vai dar para a gente trabalhar o segundo lugar aqui, certo? Em primeiro lugar, com as ideias introduzidas, esse conectivo organiza a discussão, preparando o terreno para a sequência de pontos que serão abordados. Ele ajuda a estruturar o pensamento de forma clara e coesa. Ele prepara para o quê? Para o quarto e último período dentro desse parágrafo 1 de introdução. E aí eu começo com, antes de mais nada, esse conectivo aqui, ele finalmente, esse conectivo destaca o aspecto mais crucial da sua introdução. Ele enfatiza o ponto mais relevante ou o ponto mais urgente que precisa ser considerado antes de avançar para os próximos parágrafos. Que nada mais é, qual é o ponto mais importante? É o ponto da sua tese ou as suas teses, certo? Antes de mais nada, preparou aí para os parágrafos seguintes. Eu vou dar mais um exemplo de padrão progressivo para a introdução, é o segundo exemplo. E de bônus, eu vou deixar mais dois aqui. Vou dar a sequência, mas não vou comentar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí você pausa e analisa. Veja se faz coerência, se faz sentido, se está legal, se está bacana. Fechou? Vamos para o segundo exemplo. Eu começo aqui. Para começar, a inclusão digital no Brasil é um passo fundamental para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Eu começo aqui com para começar. Esse conectivo é utilizado para introduzir a primeira ideia ou ponto central da redação. Ele abre a discussão e dá ao leitor uma ideia inicial sobre o tema que será abordado. O segundo período eu começo aqui com de início. É importante considerar como a falta de acesso à internet afeta a educação, e especialmente em regiões menos favorecidas. O de início, ele é usado para iniciar a exploração do tema principal após a apresentação da primeira ideia, preparando o terreno para o desenvolvimento do seu argumento. Aqui, um que vocês adoram usar, eu pego assim praticamente em todas as redações, tem o famoso ademais. O que é o ademais? O ademais é quando há necessidade de introduzir um novo ponto relevante após o primeiro argumento ter sido já estabelecido. Olha aqui, ademais, as áreas rurais enfrentam desafios significativos, como a ausência de infraestrutura adequada para a conectividade. E por fim, eu venho com sobretudo. Sobretudo também é um coringa, né? Sobretudo, a exclusão digital perpetua as desigualdades sociais, dificultando o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. O sobretudo, aqui destaca-se o aspecto mais importante ou urgente a ser considerado, enfatizando sua relevância antes de avançar para os próximos argumentos. Beleza? Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí até o final que eu vou dar mais dois exemplos para vocês pausarem o vídeo, printarem, imprimirem, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Estou aceitando sugestões de vídeos. Façam comentários aqui. Isso é muito importante para mim, para que eu consiga
dar mais atenção às demandas que vocês estão precisando, beleza? Muito obrigado mais uma vez, bom estudo, se preparem, tenham calma, façam esses exercícios, boa sorte na prova e a gente se vê na próxima aula. Abraço!